Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando o nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de toda semana. Queremos, neste momento, agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está nos dando a honra de podermos adentrar no seu lar. Você que está nos acompanhando neste momento, talvez no seu trabalho, onde quer que você esteja. Queremos agradecer a você a honra que nos dá de poder estar nos acompanhando nesta manhã. Queremos enviar uma saudação toda especial aos nossos irmãos da terceira idade, né? Sempre temos a oportunidade de encontrá-los. Alguns não podem, por questões de comorbidade ou de limitações físicas, não podem estar na escola bíblica dominical, mas não tem problema. A Rede Brasil de Comunicação leva a escola dominical até você e queremos enviar uma saudação a todos os nossos irmãos da terceira idade. Recebam aí um forte abraço do nosso pastor presidente. Deus continue abençoando a você e toda a sua família. Neste momento vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial em favor de nossa escola dominical nesta manhã. E queremos convidar você a estar compartilhando o link, né, deste culto. Você que está nos acompanhando através das redes sociais, convide aí um amigo, uma amiga para participar conosco, que logo mais estaremos aprendendo a palavra do Senhor nesta escola tão maravilhosa que é a Escola Bíblica Dominical. Se você puder, neste momento, curvar sua cabeça, ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa que nos concede de podermos estar aqui nesta manhã, Senhor, para te louvar, para te engrandecer, para aprender, Senhor, a tua palavra. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor dos teus filhos que estão nos acompanhando neste momento. As tuas mãos de Deus, Senhor, estejam estendidas, Senhor, que tu possas, Senhor, promover edificação, fortalecimento nesta manhã por meio da tua palavra, Senhor. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton. Continue ajudando o teu filho, dando graça, força, saúde, vigor e firmeza. Senhor, a todos os dirigentes de escola, Senhor, todo o corpo docente e discente da Escola Bíblica Dominical, a superintendência, Senhor, da Rede Brasil de Comunicação, na pessoa do evangelista Sonivaldo, Deus, que as tuas mãos poderosas de Deus continuem estendidas, Senhor, neste dia abençoando, ó Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar a Deus com os cânticos congregacionais e para isso nós convidamos o evangelista irmão Josadark para entoar aqui conosco estes hinos de adoração. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos adorar a Deus conforme nos orienta a direção da escola. Vamos cantar o hino de 141, o hino 141 da nossa harpa cristã, conforme está na nossa lição de hoje, a sugestão deste hino. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer.
Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Vamos cantar mais um hino de adoração ao nosso Deus. É o hino 458. Guia meus passos, Senhor Jesus, Senhor da consolação. Leva-me à estrada da tua luz, à fonte do teu perdão. Lá fora eis a chorar, sem Deus, sem luz, sem paz. Ó pecador, ouve, Senhor, a queixa do pecador. Tuas ovelhas fiéis conduz, por vale vergés em flor. Ao teu aprisco, Senhor Jesus, Jesus, nosso bom pastor. Aleluia! Lá fora eis a chorar, sem Deus, sem luz, sem lar. Ó pecador, ouve, Senhor, a queixa do pecador. Na larga estrada da triste sorte, ó filho de Belial, triste e faminto, envolto em pó, escravo infeliz do mal. Lá fora eis a chorar, sem Deus, sem luz, sem lar. Ó pecador, ouve, Senhor, a queixa do pecador. Senhor dos simples, Senhor Jesus, ó glorioso Deus de amor. A ovelha te conduz ao teu redil, bom pastor. Aleluia! Lá fora eis a chorar, sem Deus, sem luz, sem lar. Ó pecador, ouve, Senhor, a queixa do pecador. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Queridos irmãos, nesta manhã nós estaremos estudando a lição de número 6 desse trimestre, em que estamos aprendendo sobre a Bíblia, esse livro tão maravilhoso e tão profundo,
E o tema da nossa lição hoje é a Bíblia como um guia para a vida. O texto áureo está em Salmos de número 119, verso 105, que diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A verdade prática nos diz que a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. A leitura bíblica em classe para a lição desta semana está baseada no livro dos Salmos, número 119, versos 97 ao 105. Vamos, neste momento, fazer a leitura bíblica em classe. Salmo de número 119, verso 97, nos diz: ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinastes. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. Queridos irmãos, nesse momento vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial em favor do nosso culto nesta manhã, nossa escola bíblica dominical. Se você puder orar conosco, por gentileza, nos acompanhe nesta oração. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças pela leitura da tua palavra que foi realizada, Senhor. Ó Senhor, que pelo teu Espírito Santo venha nos ajudar a colocar em prática, Senhor, tudo quanto foi lido neste momento, Senhor. Nos dá da tua graça e do teu Espírito Santo. Continua estendendo as tuas mãos de Deus sobre cada um de nós. Abençoa, Senhor, a ministração da palavra, Senhor, que será realizada dentro de alguns instantes, e que o teu Espírito esteja usando o teu Filho para a comunicação da tua verdade. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, nesse momento nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, e para isso convidamos o auxiliar, irmão Jonas Santana, para fazer aqui a oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar a todos com a gloriosa e santa paz do Senhor. Como é bom, nesse domingo de manhã, pela infinita misericórdia de Deus, estarmos aqui para participar de mais um culto, participar da Escola Bíblica Dominical. E dessa feita, meu querido irmão em Cristo Jesus, nós iremos adorar a Deus, mas vamos adorá-lo também com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, porque o ato de ofertar também é um ato de adoração. Quando parte, é claro, de um coração voluntário, como um ato de adoração a Deus, como um ato de gratidão ao Senhor. Pensou em oferta? Pense num ato voluntário, pense num ato de gratidão, pense num ato de adoração a Deus. E eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo. Se você tiver com a sua Bíblia em mãos, abra a palavra de Deus. Um versículo muito conhecido, está escrito lá no livro de Malaquias. Observe bem o que a palavra de Deus tem a nos dizer nessa manhã. Malaquias, capítulo de número 3 e o versículo número 10. Diz assim a santa palavra de Deus: trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
para que haja mantimento na minha casa. E depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Então é a palavra de Deus que nos garante, meu querido irmão em Cristo Jesus, que a nossa oferta, como sendo um ato de adoração a Deus, é recebido diante do Senhor. Querido irmão em Cristo Jesus, foi justamente nisso a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando, nos irmãos que estão mais distantes. Existem aqueles que estão acamados, existem aqueles que estão em outro estado, em outro país, mas que têm essa vontade, esse desejo de fazer essa oferta a Deus. Nesse momento, foi justamente quando a igreja pensou em disponibilizar alguns canais. E entre um dos canais conhecido é justamente o site da igreja que vai aparecer agora aí na sua tela, o www.eadpeplay.org.br. Quando você acessar esse site, dentre várias opções, existe um botãozinho na parte superior com o seguinte título: Quero contribuir. Você clica nele e tem diversas opções. As opções vão de acordo com a natureza da sua oferta. Se você quiser dar seu dízimo, se você quiser fazer simplesmente uma oferta, contribuir também para missões, você pode contribuir com o sistema de comunicação da Rede Brasil. Então tem várias opções para vocês. Além disso, é claro, na próxima tela que aparece, nós temos aí o PayPal e temos o PagSeguro, principalmente para quem está fora do Brasil e quer participar, adorar a Deus também com suas ofertas, com seus dízimos. Além disso, nós temos também 3 contas que está aparecendo agora na sua tela: a Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco e o Banco do Brasil. E na parte de baixo aparece o nome da igreja. Todo depósito tem que ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, justamente no CNPJ. Outra facilidade que veio e ficou, que é muito prática, é justamente o Pix. E a chave do Pix é o que aparece aí na sua tela. Está lá a chave do Pix, o CNPJ da igreja, razão social da igreja, 10 632 404 1000 ao contrário, dígito 51. Então todo depósito tem que ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, querido amigo ouvinte da Palavra de Deus, meu querido irmão, aqui nós estamos hoje, nesse domingo de manhã, vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus, vamos agradecer. Chegue diante de Deus para agradecer por esse momento tão bom, tão bonito, que é estar na casa do Senhor. Agradeça a Ele por tudo aquilo que Deus tem lhe dado. E, querido irmão em Cristo Jesus, se você estiver desempregado, lembre de uma coisa: existe um Deus no céu, que Ele abre portas aonde não tem portas. Lembre que é um Deus que transforma a porta pequena numa porta grande. Ore ao Senhor conosco, ore ao Senhor agradecendo, apresenta as tuas causas a Deus. Vamos orar? Vamos orar conosco? No nome de Jesus, oremos ao Senhor. Pai eterno, Rei da glória, nós estamos diante de Ti, meu Senhor, Te agradecendo, Te louvando, por poder estar na Tua casa nesse domingo de manhã, para participar desse culto, para vir aqui aprender a Tua santa, rica e gloriosa palavra. E nesse momento, juntamente com os Teus servos, que irão ofertar, que estão fazendo isso como sendo um ato de adoração, um ato voluntário, um ato de gratidão pelas bênçãos recebidas e pelas aquelas que Tu vai conceder a Teus filhos. Vê a oração dessa pessoa que nesse momento está desempregado, pedindo uma porta de trabalho. Escuta a oração dessa mãe que pede pelo seu filho, a oração desse pai. Senhor, usa de misericórdia, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração nesse momento. E Pai eterno, Rei da glória, em nome do Teu Filho, nós Te pedimos, suplicamos e Te adoramos tudo isso no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém. Querido irmão em Cristo Jesus, nós estamos no culto, vamos continuar adorando a Deus e para isso o pastor Nadijaco Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o evangelista Josadak para louvar ao Senhor. Adore a Deus conosco nesse domingo de manhã. Aleluia! Mais uma vez, adorando o nome do Senhor, enquanto estamos ofertando o que Deus
pede para cada um de nós conforme a sua palavra. Hino de número 498, Guia-me, ó Salvador. Guia-me, ó Salvador, pela senda divina, ao teu lado sem temor. Tenho gozo perenal. Cristo, Cristo, não me deixes, ó Senhor. Não me deixes, ó Senhor, neste horrendo e forte mar. Leva-me por teu amor para o meu eterno lar. Cristo, Cristo, não me deixes, ó Senhor. Guia-me por teu amor, e serei um vencedor. És a minha salvação, meu querido Redentor da terrível corrupção. Me salvaste com amor. Cristo, Cristo, não me deixes, ó Senhor. Guia-me por teu amor, e serei um vencedor. Quero teu somente ser, te amar e te servir. Cristo é pra mim viver, e morrer o céu fluir. Cristo, Cristo, não me deixes, ó Senhor. Guia-me por teu amor, e serei um vencedor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Queridos irmãos, nesta manhã maravilhosa estamos estudando a lição de número 6, que tem como título a Bíblia como um guia para a vida. Nesse momento nós queremos convidar você que está nos acompanhando através das redes sociais, que compartilhe o link. Compartilhe o link com seu amigo, com sua amiga, um irmão, uma irmã. Sente aí, pegue a sua Bíblia, seu caderno de anotações. Se estiver a sua revista de escola bíblica dominical, se não tiver revista, não tem problema. Nós estaremos colocando aqui na tela para que você possa acompanhar o ensinamento que estará sendo ministrado neste instante. E tem sido escalado pelo pastor da igreja nesta manhã, o professor e auxiliar, irmão Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Querido irmão em Cristo Jesus, a paz do Senhor, e estamos na Escola Bíblica Dominical, nessa manhã de domingo, e mais uma vez, para compartilhar, aprendermos junto uma porção da Palavra de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 6. Eu quero convidá-lo, se você tiver com a sua lição, abra a sua lição, nos acompanhe. Mas se você tiver sem lição, vai aparecer na tela justamente o título da lição, né, que é justamente a capa principal dela. Está aí, lição de número 6, que tem por título A Bíblia como um guia para a vida. Vamos dar uma olhada logo no textuário da lição? O textuário diz assim:
O texto áureo é o Salmo 119 e o versículo número 5, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A verdade prática dessa lição, ela diz o seguinte: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e viver com prudência. São duas palavras, na verdade, prática, meu querido irmão em Cristo Jesus, que você tem que destacar. Primeiro, a questão da sabedoria e segundo, a questão da prudência. Toda essa lição, ela vai estar justamente orientada em cima disso, na sabedoria e na prudência. Então, querido irmão em Cristo Jesus, vamos lá para o comentário da lição, vamos para a nossa introdução, vamos fazer uma leitura rápida para daqui a pouquinho a gente começar a meditar na palavra de Deus. De início, deixa lá marcado duas palavras, sabedoria e prudência, porque é em cima dessas duas palavras que a lição está organizada. Vamos lá para a introdução? Observe bem. Nossa introdução diz o seguinte: a Bíblia, quando obedecida, tornou-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. João capítulo 5, versículo 39. Diz a palavra de Deus o seguinte: e também Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Tiago capítulo 1, versículo 21. Nesta lição veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência justamente para a vida. Volta aqui para a gente. Vamos comentar essa rápida introdução. Mais uma vez eu reforço duas palavras que vai aparecer muito aqui, porque a lição está organizada em cima disso, é a questão da sabedoria e a questão justamente da prudência. Interessante que sabedoria e prudência, do ponto de vista que nós iremos trabalhar nesse momento aqui, do ponto de vista bíblico, são os conceitos que estão exarados na palavra de Deus, exibidos na palavra de Deus. Falou de sabedoria, falou de prudência, então estamos falando, na verdade, daquilo que provém da palavra santa e maravilhosa de Deus. E interessante, lá em João, no capítulo 5, versículo 39, eu quero ler esse versículo com você. Observe bem o que é que a palavra de Deus tem a nos comunicar nessa manhã de domingo. João, capítulo 5 e o versículo de número 39, diz assim a palavra de Deus: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Veja que coisa interessante. Jesus está dizendo aos fariseus: vocês examinam as Escrituras constantemente, porque sabem que nelas está justamente palavras de vida eterna, e são elas que testificam do próprio Senhor Jesus. Então, quer sabedoria da parte de Deus? Quer entender o que é a prudência? Então, leia a palavra do Senhor, estude a palavra de Deus, porque a sabedoria e a prudência que nós vamos comentar aqui provém justamente do conhecimento prático da vida cristã que se faz presente no entendimento da palavra de Deus. Vamos lá para o tópico 1 da nossa lição. Vamos ver? Tópico 1, item 1, que vai aparecer agora na sua tela. A Bíblia é um alicerce para a vida. Diz assim: a palavra de Deus é alicerce. Importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita, divinamente inspirada. Segundo o livro a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Vamos abrir a Bíblia? Mateus, capítulo 7, versículo número 24. Nos acompanhe, volta aqui para nós. Mateus, capítulo de número 7, disse 4, mas é o capítulo 7 de Mateus, e o versículo 24, observe que coisa interessante, para entendermos a importância de termos a palavra do Senhor como sendo o alicerce verdadeiro para o cristão. Versículo 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica,
assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. O versículo 24 é Jesus que está falando. E Jesus está dizendo o seguinte: aquele que ouve a minha palavra, mas observe bem que nessa primeira sentença do versículo, o Senhor diz: aquele que ouve e aquele que pratica a minha palavra, ele é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja a comparação. Não é somente ouvir a palavra de Deus, não é somente ler a palavra de Deus, mas é ouvir, ler e vivenciar as verdades sagradas. Por isso que Jesus foi muito claro em dizer: aqueles que ouvem e as pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso já é uma grande lição para a gente nessa manhã de domingo, porque nós estamos edificados em Cristo Jesus e a sua palavra também é justamente alicerce para a vida cristã. Vamos continuar ainda no versículo 25. Nós estamos em Mateus, capítulo 7, e o versículo 24. Vamos para o versículo 25. Observe bem. Diz assim: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26, para a gente fazer uma comparação agora. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Observe uma coisa interessante nesses trechos da palavra de Deus, do versículo 24 até o versículo 27. Jesus está fazendo uma comparação, dizendo: aquele que ouve e pratica é o homem prudente. Aquele que só faz ouvir e não pratica é justamente um homem insensato. E para comparar o prudente e o insensato, o Senhor diz: aquele que ouve e pratica é como se tivesse firmado na rocha, mas aquele que ouve e não pratica está simplesmente fundada na areia. O melhor é móvel, ele pode se mover a qualquer momento. O melhor, ele pode ceder a qualquer momento. Mas existe uma coisa interessante nesses trechos aqui que precisa ser mencionado. Se você olhar de perto, fique com sua Bíblia aberta lá no capítulo 7, versículo 25. O versículo 25 diz assim: desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos. Se você olhar no versículo 27, a fraseologia, o melhor, é a mesma. E desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos. O que é que o texto bíblico está dizendo para a gente na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Que problemas na vida todo mundo passa. Aquele que é prudente e aquele que é insensato são submetidos aos mesmos tipos de lutas. Chuva, ventos, rios, a mesma situação que um imprudente pode passar, situações difíceis, calamitosas, um insensato também pode passar. Então, significa que o sofrimento vem para todo mundo. Problemas, lutas, vêm para todo mundo. Independente da condição social, independente da condição financeira, são seres humanos, porque os problemas são resultantes do pecado. Não estou falando de um pecado em particular, não é esse o foco da lição, mas sim do pecado que entrou no mundo e alcançou toda a humanidade. Então, querido irmão em Cristo Jesus, problema todo mundo passa, problema todo mundo vai ter, uns mais e outros menos, né? Uns agora e outros não. Então, todo mundo vai passar por problema. Mas aonde é que realmente está a diferença? Observe bem, porque desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos para ambos, mas a diferença estava no alicerce. Um edificado sobre a rocha e outro edificado sobre a areia. Então você dá para perceber que aquele que está na rocha, a rocha que é Cristo, ele se ficou firme, passaram os ventos, as chuvas e todos os problemas, mas ele ficou firme. Já o outro não. Simplesmente a casa desceu rapidamente, simplesmente se perdeu, foi destruído. A diferença não são os problemas.
A diferença é onde nós estamos fincados, aonde nós estamos plantados. E Jesus está dando a receita aqui para a gente nessa manhã. Ele é muito claro em dizer: quer estar edificado sobre a rocha, ouça a minha palavra, mas pratique a minha palavra, porque aquele que ouve e pratica, pode ficar certo, pode vir os ventos, as chuvas, os rios. Isso aqui são palavras que simbolizam os problemas da vida. Pode vir todos os problemas da vida, mas ele vai ficar o quê? De pé, firme em Jesus. Está percebendo como a palavra de Deus é rica para a gente? Nessa manhã de domingo eu quero dizer a você, meu querido irmão, escute a palavra, mas também pratique a palavra. Leia a palavra, mas também pratique a palavra de Deus para ser um homem prudente. Vamos voltar lá para a lição? Vamos caminhar mais um pouco? Vamos para o tópico 1 da lição. Sim, meu querido e amado irmãos, olha, o tópico 1 da lição, vamos voltar para ele. Nós trabalhamos Mateus capítulo 7, versículo 24 da lição. Vamos trabalhar um pouquinho mais adiante. Localize aí, está justamente na sua tela. Nessa ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida, como nós já falamos. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo a fim de alcançar a virtude e um destino glorioso. O próprio Cristo, na verdade, é o que? A nossa rocha. Ele tem a palavra de vida eterna. A síntese desse grande ensinamento é que nem as crises dessa vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra. Um pouquinho mais adiante, lá no item 2, tópico 1, item 2, a palavra de Deus, ela é luz. Acompanhe conosco. Os salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Salmo 119 e o versículo de número 5. Querido irmão em Cristo Jesus, vamos comentar esse versículo? Vamos fazer um comentário? Volta aqui para a gente. Você já viu logo nesse tópico que o autor da lição vai trabalhar justamente a questão de Mateus capítulo 7, versículo 24. Você já sabe que é a pessoa prudente e sábia, que é bom fazer esse acréscimo aqui e esse adendo. O prudente e o sábio, aqueles que ouvem a palavra de Deus e também pratica. E agora vai ser trabalhada a questão da palavra como sendo luz. O Salmo 119, versículo número 5, diz assim: luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Já está ficando claro aqui para a gente que a palavra do Senhor Jesus de Nazaré, a palavra de Deus, ela é guia. Observe, lâmpada para os pés e luz para o caminho. Então, essas duas frases estão dizendo que a palavra de Deus, ela é guia. Então, querido irmão, se você quer se guiar nesse mundo perdido de pecado, nesse mundo difícil, então use a Bíblia. Ame a palavra de Deus. É ela quem ilumina nos locais escuros. É justamente ela que é o nosso guia nesse mundo tão tenebroso para a gente não se perder. A ideia é justamente essa. Vamos voltar lá para o tópico da lição, tem mais coisa para a gente observar. Tópico 1 e o item 2. Diz assim a lição, né? Para depois a gente ver o que é o que o texto bíblico nos fala. Como a luz que alumia em lugar escuro, está sendo citado 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho de vida eterna. Cristo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. João capítulo 8, versículo 19, e Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz, isto é, afastado da prática justamente do pecado. Aí eu quero convidar você para abrir a Bíblia em Efésios capítulo 5, e o versículo de número 8. Abra sua Bíblia conosco nessa manhã. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical. Como é bom estar na casa de Deus para ouvir a sua palavra. Olha o capítulo 5, o versículo 8, diz assim a palavra de Deus nessa manhã. Porque noutro tempo, em épocas passadas, estou sendo bem pausado para lhe mostrar, porque a Bíblia é o nosso guia. E está sendo representado através de luz para os pés e luz para o caminho. Ele quem nos guia nesse mundo tão difícil. Agora observe, capítulo 5, versículo 8. Porque noutro tempo, lá no passado, éramos o quê? Éramos trevas. Estávamos nas trevas. E era tão complicada a nossa situação que a Bíblia diz assim: nós éramos trevas. Capítulo 5, versículo 8, não somente estávamos nas trevas, mas agora sois
luz no Senhor, andai como sendo filho da luz. Tudo isso foi promovido em nossas vidas por causa da palavra santa e maravilhosa de Deus. Vamos continuar mais um pouco lá na nossa lição, mas antes, espere um pouquinho para eu poder lhe dizer uma coisa. Você já viu aqui duas bases. Os ensinamentos vivenciados é base para a vida cristã. A palavra de Deus é um guia para a vida cristã. Mas por que isso? Porque ela é guia e porque ela é base. É porque ela é imutável. Vamos para a lição? Tópico 1, item 3. A palavra de Deus vai aparecer agora na sua tela, respondendo justamente aquela pergunta que foi feita. Ela é base, mas ela também é guia. Por quê? Por uma característica principal que está aparecendo aí na sua tela. A palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. Volta aqui para a gente comentar alguns versículos, que na lição, se você prestou atenção, vai aparecer João capítulo 10 e versículo número 35. Está lá o Evangelho de João. Vou deixar até aberto aqui para a gente. João capítulo 10, vamos pegar João capítulo 10 e o versículo 35 para falar dessa característica da palavra de Deus. Primeiro, o autor da lição está dizendo para a gente o seguinte, dizendo que vamos ratificar o principal pressuposto. O que é isso? Lembre que nas lições anteriores nós defendemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus de maneira incontestável. Ela é na sua natureza. Ela não contém, ela não torna-se, ela é. Então é a base principal. Então significa, isso por si só já está dizendo para a gente que a palavra de Deus ela não muda em nenhum momento. Não muda porque ela é uma inspiração divina. Ora, e a inspiração divina nas Escrituras Sagradas também justamente não mudou. Outra coisa, se ela é a palavra de Deus, imutável, logo, todos os seus ensinamentos, todos os princípios que estão contidos nela também não mudam. Independente da época, independente da situação, independente da cultura em que a pessoa está inserida, os princípios são os mesmos. Amigo ouvinte, o que era pecado lá no passado, há 2.000, 3.000 anos atrás, ainda continua sendo pecado no dia de hoje. Não é simplesmente, deixa eu só refazer a frase, não é uma questão de ainda, não. O que era pecado no passado é pecado também no presente, porque os princípios exalados na palavra de Deus, elas não mudam. Veja o que é que Jesus diz em João, capítulo 10, lá no Evangelho de João, capítulo 10 e versículo 35, diz assim a palavra de Deus. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a última sentença que eu quero te chamar a atenção, e a Escritura não pode ser anulada. João capítulo 10, versículo 35, a partezinha final do versículo, Jesus dizendo assim, a Escritura não pode ser anulada. Não pode ser anulada por quê? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Marcos capítulo 13, Marcos capítulo 13 e o versículo 31, Jesus está dizendo que a Escritura não pode ser anulada, então os princípios da palavra de Deus não podem ser anulados de jeito nenhum. Marcos capítulo 13 e o versículo de número 31 diz assim a palavra de Deus, forma como sendo nossa regra de fé e prática. Deixa eu só chamar a sua atenção ainda para o tópico 1 da lição e o item 3 por uma palavra muito feliz que o autor da lição colocou. Vamos lá para a lição? Vai aparecer na sua tela aí. Tópico 1, item 3. Nós já citamos João capítulo 10, versículo 35. E citamos também Marcos capítulo 31 e capítulo 13, versículo 31. Justamente para fundamentar o que está aparecendo aí na sua tela. Justamente para fundamentar que a Bíblia ela é inerrante, infalível, imutável. Por consequente, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram justamente no passado. Isaías 55, verso 11. Observe que frase interessante. Os padrões da ética e da moral cristã não sofreram
não sofrem mudanças, portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade também é permanente. Volta aqui para nós e vamos abrir a Bíblia, lá em Mateus capítulo 5, versículo 18, para comentarmos isso. Os padrões éticos e morais cristãos, eles não mudam, meu querido irmão. Você já viu conosco aqui, né, essas características reunidas na palavra do Senhor, imutável. Então já está dizendo, os padrões não vão mudar nunca. A ética cristã, ela não muda. A ética cristã do passado é a mesma ética cristã também do presente. O que era pecado lá ainda vai se continuar pecado. E por que não muda? Porque a sua autoridade final também não pode mudar. Mateus capítulo 5, e o versículo de número 18 diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Não vai passar. Aí, meu querido irmão, vale a pena mencionar algumas coisas aqui. A ética do mundo, eu não estou falando da ética cristã. Você já sabe, a ética cristã, os padrões éticos para se viver nesse mundo, os padrões éticos bíblicos, são inalteráveis. Mas a ética do mundo é uma ética mutável, é uma ética que vem recheadas de pecados e ela não se coaduna em nenhum momento com a palavra de Deus. Lembre de uma coisa, independente da cultura, independente da época, seu guia chama-se a palavra de Deus. O padrão ético para se viver nesse mundo se obtém através do estudo minucioso das Escrituras Sagradas. E não somente minucioso, mas também vivencial. Viva! Lembre que daquilo que nós estamos trabalhando no tópico 1 da lição, e de Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz: o que ouve e pratica. Então, ouviu a palavra de Deus, praticou, então está na ética do reino, que é diferente dessa ética mundana que existe por aí. Por isso que quando o crente começa a vivenciar a palavra de Deus, ele passa a ser agora luz, como nós lemos, passa a ser luz. Lembre disso, éramos trevas, mas agora somos luz e luz no Senhor Jesus. Vamos lá para o tópico 2 da lição? Vamos para o tópico 2? Terminamos o tópico 1. E o tópico 2 diz: a Bíblia nos torna pessoas sábias. Mas por que se transforma em pessoas sábias? Olha que interessante. Vamos para o conceito de sabedoria. Primeiro vamos para o conceito. O que é sabedoria? Está aparecendo aí na sua tela. O substantivo hebraico para sabedoria é Hakman, e o seu correspondente em grego é justamente Sofia. Ambas as palavras têm um sentido de habilidade, vai grifando aí na sua lição, tem um sentido de habilidade, sentido de experiência e qualidade de quem é sábio. Mas será citado a obra teológica, Perspectiva Pentecostal, foi editada pela CPAD, que ela traz uma definição para a sabedoria. Ela diz o seguinte: a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Vamos abrir a nossa Bíblia? Vamos lá para Provérbios? Para Provérbios. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Provérbios, capítulos 3 e o versículo 7. Deixa aberta para daqui a pouco a gente comentar. Por quê? Estamos falando de sabedoria e falando de prudência, a lição não está organizada justamente em cima disso, mas nós já vimos no primeiro tópico que o prudente é aquele que ouve, justamente aquele que pratica. Então, a pessoa prudente, dentro desse formato, desse contexto bíblico, também é uma pessoa sábia. Aí a gente precisa de uma definição. Na língua hebraica, a palavra sabedoria, e na língua grega, a palavra sofia, sabedoria, significa experiência ou qualidade daquela pessoa que é sábia. Nós estamos fazendo menção do grego e do hebraico porque o hebraico é a língua que o Antigo Testamento foi escrito e o grego é a língua que o Novo Testamento foi escrito. Então, nessas duas línguas,
tanto a palavra sabedoria, seja ela no hebraico, seja ela na língua grega, todas elas vão significar experiência. Tem esse significado comum entre elas. Então isso já é um grande indicativo para a gente que a sabedoria, do ponto de vista bíblico, ela requer a experiência daquilo que se ouve. Você entende agora porque Jesus disse que a pessoa que tem que ouvir, tem que praticar para ser sábio? Então, experiência, quer dizer, é algo vivencial, não é algo somente teórico. Aí, querido irmão em Cristo Jesus, merece aqui uma distinção. Muitas vezes, né, a sabedoria, como ela é passada no nosso dia a dia, quando diz fulano é sábio, parece que é algo contemplativo. Tem pessoas que confundem, né? Fulano, pela pessoa ter uma grande quantidade de conhecimento, ou simplesmente uma pessoa contemplativo, reflexivo demais, é classificado como sábio. Mas isso é uma definição mais desse mundo ocidental que nós temos. A definição bíblica para sabedoria é um pouco diferente. Veja que toda sabedoria, para um homem ser sábio, ele tem que ouvir a palavra de Deus e vivenciar. Por isso que os termos gregos e hebraico utilizados para traduzir a palavra sabedoria significa o quê? Experiência, que obriga necessariamente a vivência com aquilo que se está aprendendo naquele momento. Aí você vai abrir sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3 e o versículo 7. Veja que coisa interessante. 3 e 7. Diz assim a palavra: não seja sábios a teus próprios olhos. A última sentença: teme ao Senhor e aparte-se do mal. Interessante que o temer a Deus é o princípio da sabedoria, como está escrito lá em Provérbios, no capítulo 1, versículo número 7. Então, o sábio, segundo a Bíblia, ele começa primeiramente temendo a Deus. Guarde essa informação, meu querido irmão em Cristo Jesus, para a gente ver a fonte da sabedoria. E depois que a gente checar qual é a fonte da sabedoria, nós iremos agora para o temor, para o temor como sendo o princípio dessa sabedoria em Cristo Jesus. Vamos ver qual é a fonte? Você já sabe que sabedoria, no grego e no hebraico, ou melhor, nesse mundo do Antigo e Novo Testamento, requer experiência, ou melhor, vivência. Vivenciar. Vamos para a nossa tela? Vamos abrir a nossa tela no tópico 2, item 2 da lição. Tópico 2, item 2. Veja que coisa interessante. Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria é um dos atributos divinos. Daniel, capítulo de número 2 de Daniel, e o versículo de número 20. E nós temos Romanos, capítulo 16 e o versículo número 27, mostrando Deus como sendo a fonte principal da sabedoria. E, querido irmão em Cristo Jesus, antes da gente ler o restante, vamos abrir a Bíblia conosco? Vamos lá para Daniel, capítulo 2? Capítulo 2, versículo 20. 2 e 20. Para você entender qual é a fonte real de toda a sabedoria. Fonte. Você já está sabendo que o homem sábio é aquele que ouve, é aquele que pratica, é aquele que vivencia. Mas ele ouve o que? A palavra de Deus. E essa palavra vem de uma fonte. Que fonte é essa de tanta sabedoria? Vamos deixar Daniel responder para a gente em Daniel capítulo 2 e versículo 20. Veja o que o texto bíblico diz. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Daniel está dizendo, dele, do Senhor, é a força. É curioso que quando a gente analisa o capítulo 2 de Daniel, Daniel é sábio entre outros sábios. E existiam os sábios babilônicos. Bom, é bom deixar claro, né, que os sábios babilônicos, envolvidos com uma série de coisas erradas, mas eram considerados sábios. Considerados sábios aos olhos humanos, vivendo dentro daquela ética babilônica. Mas o sábio que estava ali naquele momento era Daniel.
E Daniel tornou-se sábio porque ele entendeu inicialmente que a fonte principal da sabedoria chama-se Deus. Então, aquele que teme, aquele que entende que Deus é a fonte de tudo, de todas as coisas, que é o guia, passa a ser justamente um homem sábio. Vê que declaração bonita, em Daniel capítulo 2, versículo 20, diz assim a palavra de Deus: falou Daniel e disse: seja bendito o nome do Senhor para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Vamos voltar lá para a nossa lição, vamos para o tópico 2, item 2. Diz assim: a sabedoria divina, ela é inescrutável, né? Romanos capítulo 11, versículo número 33. Vamos ler o que está aparecendo na tela, mas você abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 11, versículo 33. Ela é inescrutável, ninguém consegue acompanhar, ninguém consegue medi-la. 11:33. Olha, toda a sabedoria dos santos irmãos, provém da parte de Deus. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Querido, vamos abrir em Romanos capítulo 11, versículo 33, depois a gente comenta mais esse trechinho final do tópico 2 da lição. 11:33, porque falamos da fonte, mas que essa fonte é o próprio Deus. E essa fonte é inesgotável. Não tem como, meu querido irmão, a gente medir a profundidade, medir o tamanho dessa imensidão da sabedoria de Deus. Deus fez tudo perfeito, tudo. Romanos capítulo 11, versículo 33, Paulo declara, em algumas Bíblias, né, na parte de cima já aparece assim, um hino de adoração, porque é uma declaração do apóstolo Paulo. Ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. É tão grande que o maior teólogo que esse mundo já viu diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência, justamente de Deus. Ninguém pode medir, então ele é a fonte verdadeira, então é por ele justamente que a gente vai. Por isso que o autor da lição vai utilizar Provérbio capítulo 3, versículo 19, dizendo: todos aqueles, fazendo uma síntese, todos aqueles que vivem de acordo com os preceitos da lei de Deus são considerados o quê? Sábio. Sim, mas você lembra que nós lemos Provérbio 3:7, que a Bíblia diz: não sejais sábios aos seus próprios olhos. Por quê? Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Vamos lá para nossa lição, tópico 3, item 3 da lição. O temor, aparecendo aí, é o princípio da sabedoria. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio do saber. Provérbio capítulo 1, versículo 7, está sendo utilizado aí, aparece na sua tela, NAA, que significa Nova Almeida Atualizada. A frase o temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Deuteronômio 10 e verso número 12. Vamos abrir a nossa Bíblia? Para a gente entender o que é temer a Deus, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 10 e o versículo número 12. Vamos abrir a Bíblia. Você que está em casa, nos acompanha, olha, 10 e verso 12, diz assim a palavra de Deus: agora, pois, ó Israel, que é o Senhor teu Deus, que pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus e que andes nos seus caminhos e o ame, e o sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Querido irmão em Cristo Jesus, quer ser sábio? A primeira coisa é temer a Deus. Esse é o princípio. Veja que está se utilizando uma palavra princípio da sabedoria. Temer. Sim, mas temer a Deus não significa ter medo dele. Deixa eu falar um pouco para você aqui, um pouco mais próximo. Temer a Deus, meu querido irmão em Cristo Jesus, não é ter medo dele. Tem duas palavras que foram, eu acho que cruciais nessa lição, principalmente nesse tópico, quando ele fala de temor.
ele não está falando de medo, não está falando de assombro, não está falando de assusto, de estar assustado. Primeiro, o Deus a quem nós servimos é um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus eterno. E é o reconhecimento dessa divindade, dessa força e desse poder que nós devemos ter. Por isso tem duas palavras que se destacam: reverência e adoração. Reverenciar aquele que por si só é o dominador de tudo e todas as coisas. Quer temer a Deus? Em primeiro lugar, reverência ao Senhor dos senhores, aos reis dos reis. Imagine, Deus é Deus criador, é Deus santo, é Deus justo, é Deus eterno, é Deus poderoso. É essa reverência que a gente tem que ter. E depois, adorá-lo a Deus. Então está percebendo que nós lemos também no capítulo 10, versículo 12. Estamos falando de reverência e falando de reverência e falando de adoração, desse reconhecimento dessa grandeza de Deus. Então não é para você ter medo, é para você ter temor. Quem tem medo é o pecador. Mas o Filho de Deus, você nasceu de novo. Querido irmão, você nasceu de novo. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Deus é simplesmente, é seu Pai. Jesus é seu irmão. Jesus é seu Salvador. Quer dizer, você vive com Deus. Então você tem comunhão e se aproxima dele. Não é para ter medo, é ter temor. E temor significa reverência, significa adoração. A partir dessa prática do dia a dia, disso que nós estamos falando aqui, dessa reverência, desse temor, desse reconhecimento da grandeza de Deus, então isso aí já é o princípio do quê? Princípio da sabedoria. Temer a Deus. Não é ter medo, é reverenciá-lo, é adorá-lo. Sim, para você que está em casa, não achar que a adoração se resume somente a 2 horas de culto. A gente não adora somente dentro da igreja, a gente adora com a nossa vida. Você sabia que quando um crente vivencia todos os preceitos divinos, vai vivendo de acordo com a palavra de Deus, ele já é por si só um adorador? Quando ele não mente, quando ele não rouba, quando ele não pratica coisas erradas, quando ele começa a viver de acordo com a palavra de Deus, com a consciência tranquila, ele já está também adorando, ele já está também reverenciando justamente o seu Criador. É por isso que, quer ser sábio, tema a Deus. Provérbio capítulo 1. Vamos abrir esse texto? Vamos abrir esse texto comigo? Provérbio capítulo 1. E o versículo de número 7, deixar isso bem evidente nessa manhã de domingo. Diz assim a palavra de Deus: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria, justamente a instrução. Vamos caminhar mais um pouquinho na nossa lição? Vamos lá para o comentário? Você já está sabendo. Temer a Deus, princípio da sabedoria. Tópico 2, item 3, vai aparecer justamente aí na sua tela. Nós marcamos 2 palavras, né, para dizer que temor não é ter medo, e sim reverência e adoração. Essa atitude, está depois de Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, diz assim: essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. O temor a Deus produz entendimento, e por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como sendo pessoas sábias, em contraste com os que rejeitam o Senhor e a sua palavra permanecem justamente na ignorância. Vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir? Efésios capítulo 5. Capítulo 5, livro de Efésios. Volta aqui para a gente. Vamos ler junto, né? Nós estamos na Escola Bíblica Dominical. Capítulo de número 5 e o versículo número 15. Quem é a pessoa sábia? Quem é o sábio? Olha, capítulo 15, capítulo 5, né, de Efésios. O autor está pedindo para a gente ler o versículo 15. 15. Vamos começar com o versículo 11. Nos acompanhe com o versículo 11.
para você ver o homem sábio. Começa assim: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Por que ele está fazendo isso? Porque ele é sábio. E porque ele é sábio, porque ele está temendo a Deus. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Se você condena o que é errado, se você teme a Deus, aquele que teme a Deus condena as coisas erradas. Olha o versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Por quê? Porque se teme a Deus. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo ilumina. Pelo que diz: despertas, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, versículo 15, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábio. Quer dizer, como é o nécio? Como é que o nécio anda? Nas obras infrutuosas das trevas. Como é que o sábio anda? Pautando a sua vida pela santa e maravilhosa palavra de Deus. Esse é o sábio que a Bíblia está falando para a gente. Agora vamos ver os benefícios? Tudo bem. Dentro dessa sequência que nós estamos estudando aqui na palavra de Deus, nessa manhã de domingo, vendo a fonte, vendo o princípio da sabedoria, mas quais são os benefícios para aquele que teme a Deus e torna-se sábio? Item tópico 2, item 4 da lição que vai aparecer agora aí na sua tela, para você nos acompanhar. Os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. Aí merece, querido irmão em Cristo Jesus, merece aqui nós lermos esse salmo. Vamos ler junto? Vamos ler? Deixa eu convidar você aqui. Vamos ver quais são os benefícios. Por sinal, o Salmo 119, começando do versículo 97 até o versículo 105, começa a mostrar os benefícios da sabedoria. Para você me entender melhor, os benefícios de se andar prudentemente dentro da sociedade. O Salmo 119, você pode abrir também sua Bíblia, pegar o Salmo 119, do versículo 97 ao versículo 105, mas também está lá na leitura bíblica em classe da sua lição. Leitura bíblica em classe. Eu acredito que ele pode aparecer na tela, leitura bíblica em classe. Vamos acompanhar? Salmo 119, versículo 97 ao versículo 105. Diz assim, nós lemos isso. Ó quanto amo a tua lei. Ele já começa a declarar isso. Ó quanto amo a tua lei. E é a minha meditação todo dia. Acompanhe conosco, está aí na sua tela. Se você puder, acompanhe essa leitura em casa mesmo, se você puder conosco, valendo juntamente conosco nesse momento, para a gente sentir essa alegria desse homem sábio que se chama Davi. Ó quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Versículo 99. Tenho mais entendimento do que os meus mestres, porque, olha a justificativa, se você está com a lição, grife isso aí, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Olha, guardar os preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para fazer o quê? Observar a tua palavra. E depois, não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Querido irmão em Cristo Jesus, volta aqui a tela para a gente, vamos falar um pouquinho mais de perto sobre essa leitura bíblica em classe aqui. Veja que coisa interessante. Talvez ao primeiro momento, você diga assim, olha, Davi está dizendo que é mais sábio que os seus mestres, mais sábio que os mais velhos. Isso não seria um ato de arrogância, um ato de prepotência? Não, de jeito nenhum. Não é isso que o salmista está dizendo. Ele não está se apresentando como um ato arrogante, um vaidoso, de jeito nenhum. Ele só está dizendo o seguinte, que ele tem mais entendimento de que os seus mestres,
porque ele medita nos testemunhos do Senhor. Ele está deixando muito claro aqui que aquele que tem entendimento, que tem sabedoria, que tem conhecimento, que vive a palavra de Deus é muito mais sábio, é isso que ele está dizendo, de que outros. Observe, quando ele fala no Salmo, no versículo 100, sou mais prudente do que os velhos, querido, idade não é sinônimo de prudência. Idade não é sinônimo de maturidade. Há pessoas jovens que são maduros, mas há pessoas que já estão com uma certa idade, mas nunca conseguiram a maturidade. O que Davi está dizendo para a gente aqui no Salmo 100 é de maneira muito clara que ele se tornou mais prudente do que os velhos, ou mais maduro do que os velhos, porque ele passa a guardar os princípios da palavra de Deus. Agora observe o comportamento de Davi em relação à palavra. Primeiro, no versículo 99, ele medita. Está lá grifadinho lá, ele medita. E depois que ele medita, o que é que ele faz? Versículo 100, ele guarda como algo precioso, como algo importante. E depois de guardar, o que é que ele faz? Ele observa, está lá no Salmo 101, observa. Qual é o resultado de tudo isso aí? O resultado é ter os pés desviados do caminho mau. O resultado de tudo isso é porque se afastou de todos os maus caminhos, aqueles que não conduziam a Deus. E por último, Davi diz, porque tu, Salmo 102, porque tu, Senhor, me ensinaste. Mas veja que no versículo 97, ele diz assim, eu amo a tua lei, eu medito nela todo dia, todo momento. E querido irmão em Cristo Jesus, deixa eu falar um pouco para você, um pouco mais de perto, aquilo que a palavra de Deus vem nos ensinando. A palavra de Deus está falando para nós nessa manhã de domingo. Reserve tempo para a leitura e para a meditação da palavra de Deus. Reserve tempo para absorver aquilo que a palavra de Deus tem nos mostrado e vivenciar isso. Veja a receita que Davi deu quando nós lemos. Ele diz de maneira muito clara, eu medito na tua palavra todo o dia. Então, se você se preocupa muito, ora, se ocupa a sua cabeça com tantas preocupações, ocupe a sua cabeça não somente com um versículo bíblico, mas com a palavra de Deus. Cada vez que a gente se deixa absorver pela palavra, a gente passa a viver mais. E aqueles que vivem, você está sabendo, aqueles que vivem os preceitos divinos são pessoas sábias, porque o princípio da sabedoria é justamente o temor a Deus. Aí faz uma distinção entre aqueles que são sábios e aqueles que não são. Isso do ponto de vista das Escrituras Sagradas. Vamos voltar? Vamos ver quais são os benefícios, né? Mais benefícios, nós temos muitos benefícios. Item tópico 2, item 3, para daqui a pouquinho a gente terminar. Tópico 2, item 4, desculpa. Tópico 2, item 4, benefício da sabedoria. Se tornar mais sábios, né? Olha aí, depois justamente da passagem de Salmo 119, versículo 98 a 100, diz assim, essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Provérbio 9, 12, só para a gente ganhar tempo. Entre eles, quais são os benefícios? Aí você vai grifando em casa. Acumula conhecimento. Provérbio 10 e 14. O que é que o sábio ganha? Ganha almas. Provérbio capítulo 11, versículo 30. E outra coisa, Provérbio 19, verso 8, torna-se próspero. E o capítulo 29, versículo 11, diz assim, ganha domínio próprio. Vamos conversar um pouco sobre esses benefícios? Vamos conversar? Veja que coisa interessante. O homem que passa a viver de acordo com a palavra de Deus, ele tem mais equilíbrio. É viver mesmo, praticar. Tem mais equilíbrio. Se a gente for fazer uma síntese aqui nessa manhã. E curioso que o autor da lição começa a mostrar alguns benefícios, dizendo assim, todos baseados nas Escrituras Sagradas, né? Ele acumula conhecimento,
ele ganha almas. Quer dizer, ele não é um destruidor, ele é um ganhador de pessoas. Claro, para Deus e para uma boa vida. Outra, ele torna-se próspero. E prosperidade aqui, querido irmão, não está falando somente de bens materiais, não. É a prosperidade de saúde na alma que está lá. Outra coisa que ele já termina, ele fecha justamente esse tópico falando sobre domínio próprio. Então, o sábio passa a ter domínio próprio, né? Ele não é guiado justamente por esse mundo, ele é guiado pela santa e maravilhosa palavra de Deus. Antes de terminar, vamos lá para o tópico 3. Tópico 3 da lição, a Bíblia e a prudência para a vida. Já que falamos de sabedoria, você já está sabendo quem é a fonte, está sabendo quais são os benefícios, está sabendo como se obter. Vamos falar agora da prudência para a gente encerrar. Vamos falar de prudência. Existe um conceito logo inicial no tópico 3, tópico 3 e o item 1. O conceito de prudência. O dicionário Wycliffe esclarece que o termo hebraico, arum, é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. E que o adjetivo, justamente sinetos, enfatiza uma decisão inteligente. O dicionário Vine destaca que o substantivo grego, phroresis, e suas declinações denotam sabedoria justamente prática. Deixa eu só, depois de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19, diz assim: em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer escolhas corretas. Vamos conversar um pouco sobre isso, sobre esse tópico? Foram citadas aqui na lição 2 dicionários. O dicionário Wycliffe, que é um dicionário bíblico, e o dicionário Vine, também um dicionário bíblico. Eles vão se basear na língua grega, na língua hebraica, mas sim, na prática. O que é que significa a questão da prudência? O que é, na verdade, ser um homem prudente? Prudente é ser um homem sensato. Prudente é saber fazer boas escolhas. Prudente é ser justamente ter bom senso. O prudente, ele é equilibrado, ele tem domínio próprio, na verdade. Ele não toma uma ação sem antes pensar. Isso é a questão da prudência. Resumindo o que o Wycliffe diz e o que o Vine diz, prudência, na verdade, é tudo isso que nós acabamos de comentar. Interessante que a prudência dos justos tem algumas características que são extremamente importantes para a gente. Vamos lá para a lição? Tópico 3 e o item 2. Vamos ver justamente como é a prudência do justo. A pregação de João Batista tinha uma finalidade: converter os rebeldes à prudência do justo. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência, a sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente, segundo a vontade justamente de Deus. Essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração e leitura das Escrituras e comunhão com o Espírito Santo de Deus. Talvez, querido irmão em Cristo Jesus, você está perguntando, volta aqui para nós, talvez você está se perguntando, então como obter a prudência? Na partezinha final do que nós lemos aqui na lição da Escola Dominical, ele vai justamente dizer o seguinte: a prudência é agir de maneira correta. Mas como é que eu posso agir de maneira correta? Olha, isso é uma construção, um aperfeiçoamento que a gente consegue. Mas como consegue? Primeiro, pela oração. Quer ser prudente? Comece pela oração. Claro, quer ser prudente? Oração e leitura das Escrituras Sagradas. Quer ser prudente? Olha a sequência: oração, leitura das Escrituras e comunhão com o Espírito Santo de Deus. Querido, essas 3 coisas, oração, leitura e comunhão, que obriga a praticar as verdades sagradas, já faz com que uma pessoa seja prudente. Deus vai orientar a fazer escolhas certas, meu querido irmão em Cristo Jesus. Vamos ler o último tópico, para a gente ver os benefícios da prudência. Vamos lá, tópico 3, item 3 da lição, benefícios, para a gente encerrar nessa manhã de domingo.
O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência, dentre eles destacamos o seguinte, olha lá, autocontrole, humildade, estou só destacando aquilo que é mais principal, autocontrole, humildade, a correta tomada de decisões, pensar antes de agir, não ser influenciado e desviar-se justamente do perigo. Querido irmão em Cristo Jesus, volta aqui, vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos conversar sobre os benefícios da prudência. O que é ser prudente? Agir corretamente. Como é que eu faço isso? Leitura, oração e comunhão com o Espírito Santo de Deus. Quando isso vai sendo vivenciado nas nossas vidas, veja o benefício, autocontrole, veja o benefício, humildade, o reconhecimento, a dependência justamente de Deus, saber que nós não somos nada, que nós somos pequenos, fracos e vulneráveis e que dependemos exclusivamente do Senhor para viver. Sem Deus nós não somos nada, nem a vida a gente tem. Então, quando a gente entende essas coisas, já é o princípio da sabedoria, já é o princípio da prudência. Então, querido irmão em Cristo Jesus, diante de tudo isso que nós comentamos nessa manhã aqui de domingo, deixa eu lhe dizer que eu sei que é uma orientação da parte de Deus para dizer a você, quer ter vida próspera, quer ter vida feliz. Eu não estou falando somente de prosperidade material. Quer ter vida próspera, quer ter vida feliz, quer andar bem, quer ser prudente. Então não esqueça, olha, a receita é simples. Eu gostei muito quando o autor da lição deixou isso por último, porque na verdade é o fechamento da lição. A receita é simples. Vida de oração. Vida de leitura e meditação na palavra de Deus e vida de comunhão. Se essas três coisas forem vivenciadas por você, você vai perceber como é bom ser crente, como é bom estar perto de Deus. A vida vai ficar realmente muito melhor. E se tiver alguém que nesse momento está nos ouvindo, assistindo a lição da Escola Bíblica Dominical e não fez um encontro com Jesus, você tem a oportunidade de aceitar Jesus para também ser prudente. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude nessa manhã de domingo. E a receita é essa, oração, leitura e meditação e comunhão com o Espírito Santo de Deus para ser sábio e ser prudente num mundo tão mau. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Queridos irmãos, agradecemos ao nosso Deus esta manhã maravilhosa que aqui estivemos em nossa escola bíblica dominical e queremos aproveitar a oportunidade para lhe convidar para o próximo domingo estarmos juntos neste mesmo horário, onde estaremos estudando a lição de número 7, que tem como título A Bíblia Transforma as Pessoas. Neste momento nós queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos deu a honra de poder adentrar no seu lar, de estar nos acompanhando nesta manhã, adorando ao Senhor e aprendendo a sua palavra. Nosso muito obrigado. E vamos concluir o nosso culto nesta manhã orando ao Senhor. Se você puder encurvar sua cabeça neste momento, ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, Senhor, pelos louvores, pela adoração, por tua presença, pela ministração da tua palavra. Queremos pedir a tua bênção, toda especial em favor de todos aqueles que, Senhor, estão sendo alcançados através desta programação, ó Deus. Que as tuas mãos nesta manhã, Senhor, estejam estendidas, nos dando sabedoria, nos dando prudência, nos ensinando, Senhor, a andar nos teus santos e sábios caminhos. Concede-nos, Senhor, da tua graça, da tua sabedoria e que a cada dia, Senhor, a tua presença seja uma constante em nossas vidas, Senhor. Nós queremos te agradecer pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton. Abençoa todos os dirigentes de EBDs, corpo docente e discente, e que as tuas mãos continuem abençoando a cada um dos teus filhos. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém.
Queridos irmãos, próxima semana estaremos aqui mais uma vez estudando agora a lição de número 7, que tem como título A Bíblia Transforma as Pessoas. E contamos com a sua participação. Não desligue a sua TV. Com toda certeza, a Rede Brasil tem uma programação toda especial aqui, confeccionada exclusivamente para você. Continue conosco. Com toda certeza, Deus tem uma palavra especial para a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.